todos. Desde já agradecer por terem aceitado tão prontamente o convite a estarem aqui presentes na gravação do nosso episódio. Tem como objetivo promovermos aqui um debate em torno das eleições de 10 de março, para depois ser divulgado também aquilo que será uma porção do eleitorado. E primeiramente também mencionar que endereçamos os convites a todos os partidos com assento parlamentar, mas os únicos que nos retornaram a resposta são os aqui presentes, pelo que, como se costuma dizer, só faz falta quem cá está, não é? Bem, primeiramente uma rápida apresentação, relembrar também que o debate funcionará à base de uma ordem de sorteio, ou seja, as ordens de intervenção foram sorteadas, e assim passar também um bocado então uma apresentação um pouco rápida. A representar a Aliança Democrática temos aqui o João Miguel Paes, 25 anos, natural de Alvoque das Várzeas, Oliveira do Hospital, é licenciado em prótese dentária em Degas Muniz School of Health and Science e atualmente frequenta o mestrado em Gestão e Economia da Saúde na Faculdade de Economia e o mestrado em Administração Pública ou Privada na Faculdade de Direito. Foi candidato em 2021 à Assembleia de Freguesia de Alvoque das Várzeas e exerce desde aí funções na Junta de Freguesia com os pilares da saúde, cultura, associativismo, desporto e juventude. Começou a sua representação na Juventude Popular como presidente da JP de Oliveira do Hospital e secretário da JP Distrital de Coimbra. E atualmente é vice-presidente da Juventude Popular. Por outro lado, a representar o Partido Comunista Português, temos o Gonçalo Lopes, 23 anos, natural de Viseu, é jurista e atualmente é estudante de mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais com menção em Direito Laboral na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. No que toca à atividade partidária, é atualmente membro da Direção Nacional da Juventude Comunista Portuguesa. Representa o Bloco de Esquerda Mariana Rodrigues, 28 anos, licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra e atualmente mestranda pela Nova de Lisboa. Feminista, ativista estudantil, para uma universidade pública inclusiva, foi eleita para 4 mandatos na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, onde assumiu também a vice-presidência para a política e para a cultura. Atualmente é jurista numa instituição financeira e tem pugnado, mencionando a mesma, através da organização coletiva, pelo acesso de todas as pessoas à habitação digna e pelo direito à cidade. Representa o Partido Socialista Daniel Lasanha, 26 anos, natural da Figueira da Foz, licenciado em Geografia, mestre em Geografia Humana, Ordenamento e Territórios Salários pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi senador da Universidade de Coimbra em 2015, foi membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e presidente da Associação Académica de Coimbra entre 2019 e 2020. Atualmente é o presidente da Federação de Coimbra da Juventude Socialista, secretário-geral adjunto da Juventude Socialista, vereador da Câmara Municipal da Figueira da Foz e adjunto do secretário de Estado da Juventude e Desporto. A representar a Iniciativa Liberal temos Celso Monteiro, 21 anos, natural de Pereira, atualmente professor de História e de Ensino Básico, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e estudante do mestrado em Administração Pública ou Privada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É coordenador desde dezembro do Núcleo Territorial da Iniciativa Liberal de Coimbra e número 3 atualmente para as eleições de 10 de março. Por fim, mas não menos importante, a representar o LIVRE, temos Bruno Pedrosa, 30 anos, licenciado em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, engenheiro civil, número 2 da lista pelo Partido Livre por Coimbra e atualmente é representante do Conselho Municipal da Juventude. Bem, agora que já passámos a parte da apresentação, vamos lançar então a primeira temática de debate, mencionando que a ordem de intervenção será primeiramente iniciada pela Aliança Democrática, depois pela Iniciativa Liberal, depois pelo LIVRE, depois pelo PS, Bloco de Esquerda e, por fim, PCP. Portanto, arrancando com a temática da habitação. Todos nós conhecemos a dura realidade da habitação neste momento em Portugal, preços altíssimos, custos por metro quadrado impensáveis, portanto, lanço a principal questão à qual pretendo que respondam diretamente com propostas dos partidos que representam e seguindo a mesma questão. Qual é, afinal, a melhor solução para a crise da habitação em Portugal? João Miguel Paes, passo a palavra. Eu direi algumas coisas, certamente do outro lado dirão outras e ao meu lado dirão outras. Eu acho que antes de pensarmos em habitação, será importante falar também de território. E eu acho que Portugal há mais de 20 ou 30 anos que não pensa, e aqui utilizando um slogan do Partido Socialista, no Portugal inteiro, não é? E não pensa no seu território, não pensa no seu território como um todo, e eu acho que isso também acaba por advir com estas problemáticas. E a habitação é uma delas, e aqui temos dois grandes problemas. Um, que é a questão, por exemplo, dos PDMs, e na minha opinião, obviamente. Outra, a questão que neste momento é apenas, por exemplo, 2% do parque público de habitação do programa habitacional é público em Portugal. E isso também acaba por ser um problema
e logo aí os privados neste sentido é que terão o maior mecanismo para poder colocar mãos, neste caso, à habitação acessível. E, portanto, logo por aí temos esse problema na habitação. Eu creio que o importante neste momento é reformular o programa Porta 65, sem dúvida, tentar desburocratizar o programa Porta 65, porque na sua especificidade e nas suas circunstâncias foi bem feito, na sua prática parece-me que lamentavelmente não conseguimos concretizar. E depois, principalmente aqui para a juventude, principalmente ao acesso à primeira casa de habitação, garantir por parte do Estado um apoio público para o financiamento. Acho que essas serão as duas grandes bandeiras, neste caso da Aliança Democrática, para os próximos, se Deus quiser, 4 anos. Mas há muito a fazer relativamente à habitação, e eu aqui também faço uma questão, que é: o Estado também tem que ter um papel fundamental para corrigir o mercado, e também temos de ter essa questão bem assente. Não podemos também que o mercado se valorize por si. Portanto, também é uma questão que também deixa esta temática para a mesa. Isso é que há aqui umas opiniões melhores, opiniões piores, portanto será por aí nesta questão da habitação. Muito bem. Passar a palavra ao Celso Monteiro. Primeiramente, cumprimentar a organização, cumprimentar o moderador e cumprimentar os meus colegas de painel, e que hoje à tarde se fala de uma coisa que nos debates se tem falado pouco, que são propostas para o país. Acho que esse é o primeiro ponto que nós temos de ter aqui. Sobre a habitação, a posição da IEL é clara, tem-se aumentar a oferta, mas poderão vir críticas no âmbito de a construção só vai resolver os problemas daqui a 5 anos. Já levámos com isso. E deixar aqui 2 pontos fundamentais para na resposta a isso. Primeiro ponto: se nós queremos diminuir o tempo na construção, temos de diminuir também a burocracia agarrada à construção. Eu posso-vos dar um exemplo próprio. Eu ando para construir uma casa em Montemoro Velho, não é daquilo há muito tempo, e já no processo para construir há 5 anos. Entre papéis, papelinhos, taxas, taxinhas, ou seja, temos de diminuir a burocracia, também se pode construir mais rápido. Mas, aceitando a crítica de que a construção só vai resolver o problema daqui a 5 anos, embora espero daqui a 5 anos não estar a falar outra vez do problema da habitação, que se tenha construído mais, também temos de pegar nos edifícios que já estão construídos, mas não estão no mercado, e pegar aqui nos devolutos do Estado. Por exemplo, não se sabe muito bem o que é que pertence ao Estado e o que é que não pertence. Não há um levantamento provavelmente feito de forma séria e completa para isto. Mas posso-vos dar um exemplo em Coimbra. O edifício da manutenção militar ao pé do mercado Dom Pedro V, apesar de ter alguma atividade, não está 100% aproveitado. Ou seja, pode-se pegar naquilo e pôr habitação, seja ela pública, privada ou social, e deixar aqui mais um mito que é posto às costas da IEL, que é: nós não defendemos só os privados, nós não somos nem para o Estado nem contra o Estado, somos pró-pessoas. E para mim, desde que a habitação esteja no mercado e consiga baixar os preços, para mim é o que é importante, que eu não quero é pessoas a viver na rua. Agora, se ela é pública, se ela é privada ou social, desde que resolva os problemas, para nós não temos nenhuma barreira ideológica. A parte pública até pode aumentar para os 25%, acho que há uma proposta nesse sentido, que aumente, desde que se tire as pessoas da rua, é o nosso objetivo. Depois, pegando numa frase do engenheiro Guterres, sobre o imposto mais estúpido possível, que é o IMT. Se calhar tem de se começar a eliminar o IMT. Já sei, já ouvi esta resposta noutros debates, não é o IMT que impede a compra de nenhuma casa, certo, mas pode ajudar. Depois, reduzir o IRS na construção da primeira casa, de 23% para 6%, não é eliminar o IRS na compra, porque isso não existe, é na construção da primeira casa. E depois, reverter o pacote mais de habitação. Até porque há direitos constitucionais, a habitação é um deles e deve ser fundamental. Pegando aqui para dizer que o direito fundamental da habitação na Constituição também está ligado aos transportes, por isso se nós tivéssemos uma rede de transportes, especialmente na zona de Coimbra, mais vasta, se calhar podíamos também ter habitação noutras zonas do distrito, fosse mais acessível para as pessoas. Eu até poderia pegar aqui, tenho aqui alguns horários de autocarros que ligam Coimbra ao resto do distrito, e vamos ver que há para algumas zonas, há um de manhã e um à tarde, e para quem trabalha e para quem estuda não é funcional. Eu próprio fiz essa viagem, para quem vem de comboio, já estou a terminar, e precisa de ir ao hospital e motivo no Xumutuco para andar, e não é uma viagem que dura assim tão pouco tempo como isso, e às vezes atrasam-se várias vezes, por isso pensar também na rede de mobilidade. E depois, deixando aqui mais chega, obviamente que isto não vou ser eu a responder, até que há pessoas mais preparadas para isso, que é o PNAES, que em 2020 estava 16% completo, falava-se em mais de 15 mil casas em 2026, se calhar também um programa tem que ser revisto, atualizado, menos burocratizado, para as pessoas conseguirem aceder. Obrigado. Obrigado, Celso. Bem, passar a palavra ao Pedrosa, Partido Livre, para dar as suas considerações sobre a habitação e sobre a apresentação. Muito obrigado. Bom, eu diria que começar por dizer que, na verdade, o Estado demitiu-se de promover a habitação pública nos últimos anos. É quase o parente pobre do Estado Social à habitação. E as consequências são bem visíveis nas dificuldades que as pessoas têm em comprar habitação na maioria das nossas cidades.
E, portanto, aquilo que dizemos é que é preciso mudar, é preciso dar uma nova vida aos edifícios velhos, na maioria das nossas cidades, e criar programas que sejam acessíveis e pouco burocráticos, um pouco ao contrário do que tem sido feito, para que, por exemplo, para quem já tem casa, possa melhorar a eficiência energética e que se deixe passar tanto frio em Portugal como nos dias de hoje sentimos. Todos nós conhecemos edifícios nas nossas cidades que podiam ser utilizados para criar habitação pública a preços acessíveis ou para residências de estudantes, que em Coimbra é tão importante. Por exemplo, dou outro exemplo, o edifício, o antigo quartel militar na rua Antero de Quental, é um outro exemplo que já esteve sinalizado no PNAES para ser uma residência de estudantes, por alguma razão deixou de ser e, portanto, continua hoje sem utilização. E outra realidade é que os censos de 2021 mostraram que Coimbra é recordista a nível nacional no número de casas vazias. São quase 16 mil só no concelho de Coimbra. E, portanto, nós temos que pensar em várias políticas, entre elas, por exemplo, repensar o modelo fiscal para alargar a isenção para a habitação própria permanente e agravar sobre os imóveis devolutos. Depois é preciso também trazer as cooperativas de habitação no esforço de aumentar a oferta pública de habitação. E para isso reunimos há pouco tempo com a cooperativa Mondego, onde se falou nesta necessidade de estabelecer protocolos entre o Estado, as autarquias locais e as cooperativas de habitação para aumentar a oferta pública de habitação, que queremos que seja 10% e que é o fator determinante para que a habitação seja mais acessível. E depois apoiar os jovens na compra da primeira casa, com a entrada, que assim é um fator decisivo nos entraves que a geração mais nova tem na compra da primeira casa e, portanto, acreditamos que com um apoio de 30% na entrada possamos fazer a diferença. Depois também concordo contigo, Celso, quando dizes que a habitação e a mobilidade são muito importantes e devem ser vistas de forma ligada, porque só com um território coeso é que nós conseguimos fixar as pessoas no nosso distrito e essa também deve ser uma das prioridades. Por exemplo, não é aceitável que a Estação Nova seja encerrada quando tem 1,3 milhões de passageiros por ano e, portanto, somos contra o encerramento da estação, mas também não compreendemos como é que há pouco tempo surgiu João Portugal, o dirigente do Partido Socialista, sugerir que a ligação ferroviária entre a Figueira da Foz e Coimbra passasse a ser feita por autocarros a baterias. Isto seria um enorme retrocesso na qualidade de vida para quem vive em Montemor Velho ou mesmo na Figueira da Foz e, portanto, não compreendemos essa posição. Para nós, a aposta deve ser mesmo nos transportes públicos e, em especial, na ferrovia, que é tão decisiva para a coesão do nosso território. Obrigado, Bruno. Bem, passava agora a palavra ao Partido Socialista, Daniel Lasanha. Bom, antes de mais, quero naturalmente agradecer-vos. Dizer que é um gosto enorme poder voltar aqui ao contacto com os estudantes de letras, a faculdade onde eu fui formado, é sempre um gosto. E de facto dar aqui algumas respostas. Dizer que já não tenho 26 anos, também fico contente, já tenho 28, no dia 10 de março faço 29 e portanto poderei ter aqui um grande presente ou então uma grande sessão, mas é uma data em que não posso deixar de celebrar. Bom, relativamente à habitação, de facto é um grande problema no nosso país. Dizer que nos últimos anos não houve um investimento também não é propriamente dizer a verdade. É verdade que há 20 anos, há 30 anos não se falava da habitação. Se nós falamos hoje com as pessoas que na altura eram jovens, há 30 anos atrás nós percebíamos que com grande facilidade conseguiam não só alugar, mas comprar casa. E a questão que nós temos que pôr aqui em cima, colocar na mesa é, bom, mas porquê é que hoje nós não conseguimos comprar casa? Quais são os problemas que nos levam hoje a não conseguir ter? Porque é de facto um direito que nós temos, a compra de casa. Há vários problemas. Desde logo o custo. E o custo vem do quê? Do facto de nós hoje termos menos casas ou com capacidade habitacional daquilo que nós tínhamos há uns anos, também da construção. E é verdade, nós hoje temos muito mais casas fechadas e que não são alugadas. Isto também é um estereótipo que nós hoje temos em Portugal, porque de facto houve muitas pessoas que acabaram por ter a segunda casa, casa de férias, e por outro lado a verdade é que nós não temos a mesma capacidade de construção. E isso é algo que nós temos que alterar. O Partido Socialista teve várias propostas, aliás nós entramos no governo em 2015, fizemos aquilo que pela primeira vez e já há muito tempo foi a nova lei da base da habitação, temos aqui um conjunto de programas, não concordo quando dizem que o Porta 105 não funciona, podemos dizer
dizer que é burocrático, temos que alterar a burocracia, sem dúvida alguma, e isto é um trabalho que todos nós temos que fazer, alterar, conseguir tornar mais imediato estes apoios, não só na Porta 65, mas em vários apoios. Mas é verdade que hoje a Porta 65 consegue dar resposta a milhares de jovens. Todos aqueles que foram elegíveis, todos eles tiveram apoio. Isso é importante dizê-lo. Por outro lado, também não posso deixar de dizer que há uma proposta que para nós foi posta em cima da mesa e que foi muito bem aceita, que é a garantia na compra de casa. Não é só a compra de casa por si só, não é só o arrendamento da casa. A verdade é que os primeiros, os iniciais, aqueles 10% que nós temos que avançar para comprar casa, e essa lei alterou, essa medida foi alterada a partir de 2008, os bancos deixaram-nos de emprestar emprestar dinheiro para comprar casa a 100%. E, de facto, nós sabemos bem com que idade saímos da faculdade, saímos à volta dos 25, outros 26, 24, iniciamos o nosso mercado de trabalho por volta dessa idade e, efetivamente, não temos capacidade financeira para chegar aos 30 anos e ter, às vezes, 30, 20, 40, 50 mil euros para avançar na compra de casa. E, por isso, esta garantia é fundamental. E também não posso deixar de dizer que fico contente com a questão da iniciativa liberal quando diz que, efetivamente, desde que as pessoas não fiquem na rua, obviamente nós precisamos das casas. Porque a verdade é que nós podemos ser muito liberais e todos nós queremos liberdade. O Partido Socialista também defende a liberdade. Só que a verdade é que quando aperta, o Estado tem que entrar em cena. E isto só acontece com o pagamento de impostos. Não foram os impostos que fizeram aumentar e disparar o preço das casas, bem pelo contrário, os impostos mantiveram-se. O problema aqui foi mesmo a questão, podemos ver, podemos analisar, mas os impostos em si, líquidos, não aumentaram, as taxas não aumentaram. Podemos concordar, discordar do que diz respeito aos impostos, mas a verdade é que eles têm uma utilidade. Agora, a verdade é que nós temos não só dificuldade na construção da casa e, por outro lado, temos também muitas casas fechadas e temos que perceber que, para os jovens e para o arrendamento aos jovens, esses mesmos senhorios têm que ter algumas benesses, que é importante que haja essa libertação das casas. Mais uma vez, dizer também que o país tem um grave problema de coesão territorial. É bicéfalo. Temos as pessoas concentradas em Lisboa e Porto. Isso leva-nos ao encarecimento, à fuga de um lado, por um lado, porque o mercado de trabalho não está no interior, não está em várias localidades e, portanto, as pessoas vão para essas zonas à procura de trabalho, mas isso faz com que essas zonas geográficas entrem em pressão, aumentam o mercado e é por isso que a resposta, e muito bem, também tem que ser dada através da coesão territorial, também tem que ser dada através da mobilidade. Em relação àquela questão, eu não sabia dessa entrevista, em relação às baterias, parece-me a mim, eu vou mesmo terminar em relação, e só para não deixar sem resposta a ninguém, eu nem falo muito tempo, mas só para dar uma pequena achega, parece-me a mim que tem que ver mais com a incapacidade de alteração da via férrea, porque nós sabemos bem o investimento tem sido dado no investimento na via férrea a nível nacional. Eu não sei ou não se há efetivamente uma incapacidade de melhorar o tempo de viagem. Para mim também parece execuível, ou seja, como é evidente, temos que apostar na ferrovia, é importante que esse tempo seja encurtado, eu não sei se é possível. E, portanto, parece a mim que, no caso de não ser possível, é importante ter uma alternativa, porque é importante que as pessoas da Figueira, eu sou da Figueira da Foz, eu não vivi na Figueira da Foz porque, efetivamente, demorámos muito tempo entre a Figueira e Coimbra. E, por isso, eu decidi viver em Coimbra, porque, efetivamente, demorámos muito tempo e o custo também era elevado. E, por isso, decidi, quando estudei em Coimbra, viver em Coimbra. E se nós conseguíssemos, não só em Condeixa, vou mesmo terminar em Condeixa, Montemor, Soro, Lausanne, Miranda, Lausanne, se nós conseguirmos ter uma alternativa ao facto das pessoas viverem cá e se tiverem uma alternativa de se moverem, obviamente que é muito mais simples e isso vai tirar também pressão ao centro da cidade. Muito obrigado. Bem, passava a palavra à Mariana, Bloco de Esquerda. Olá, muito obrigada. Desde já quero agradecer o convite. É um gosto estar aqui com vocês a discutir efetivamente propostas, como o Celso disse, e eu acho que vai ser uma discussão bastante profícua neste caso. Há muito tempo que a crise habitacional deixou de ser um problema das grandes cidades e das grandes metrópoles, parece-me, não é? E nós muitas vezes ouvimos, inclusive, o Partido Socialista a dizer, ainda bem que o Zanga não disse aqui, porque faz sentido que este também é um problema europeu e o facto da crise habitacional ser um problema europeu faz com que várias cidades na Europa estejam neste momento a passar por uma emergência habitacional e por isso não há muita coisa que nós consigamos fazer na crise da habitação, em particular em Portugal. Isso não é bem assim. Se nós virmos bem nos restantes países da Europa que neste momento estão a passar exatamente por esta mesma crise, 13 deles já aplicaram algum tipo de controle de rendas e neste momento, em 2024, nós estamos a ver um decréscimo dos preços da habitação e da casa nesses mesmos países. Portanto, temos uma ideia fatalista de que não é possível resolver o problema da habitação, ou pelo menos que o problema do preço das casas e das rendas não se consegue resolver de forma célere. Lógico que não, mas é possível resolvê-lo. Portanto, não é assim tão complexo e há medidas que nós conseguimos efetivamente aplicar. Falando um bocadinho de Coimbra, que é a nossa realidade, e eu acho que faz sentido falar aqui de Coimbra em dois pontos essenciais. Nós em Coimbra temos,
tivemos nos últimos anos, o preço de um quarto arrendado aumentou cerca de 40% e a oferta diminuiu 30%, apesar de haver mais alojamento estudantil, porque efetivamente foram criadas mais residências estudantis. O problema é que são residências privadas em que um quarto custa à volta de 600, entre os 400 e os 600 euros, que é um preço absolutamente ridículo para quem está a estudar no ensino superior, não o consegue pagar de todo, e neste momento a habitação acaba por ser a maior fatia dos custos que uma família tem que suportar para ter um estudante no ensino superior. E temos também 826 famílias numa situação de emergência habitacional. A maior parte delas são famílias monoparentais, com geralmente mães com filhos menores a seu cuidado. Temos visto também uma solução na construção de mais fogos habitacionais, sem perspectivar efetivamente que a construção de bairros homogéneos, sem a garantia de conseguirmos criar equipamentos culturais e desportivos que vão servir aquelas populações, escolas, redes de transportes, coisa territorial, como nós temos visto aqui muito bem, é essencial. Portanto, a nova construção de bairros homogéneos, como estamos a ver agora na Quinta das Vicas, por exemplo, em Coimbra, ou mesmo no bairro da Rosa, com a nova construção de 32 fogos habitacionais, não é uma solução e não deve ser uma solução. Portanto, quando nós dizemos que efetivamente houve nova construção, a verdade é que no país todo houve nova construção privada. Há mais construção do que pessoas, ou seja, isso não é uma realidade. O que nós temos efetivamente de perceber é duas coisas. É necessário aumentar o parque público habitacional imediatamente, e isso é essencial. E dois, a construção privada que existe tem que servir também às populações. Portanto, o que é que o Bloco propõe nestas medidas? Para já, no alojamento estudantil, propomos desde logo a transformação imediata de edifícios públicos do Estado para alojamento estudantil. Nós fizemos um levantamento, há pelo menos 9 em Coimbra que nós conseguimos transformar no imediato. Vocês disseram alguns, podemos falar sobre isso também em pormenor. E depois queremos, à semelhança do que já está acontecendo em outros países da União Europeia e outras zonas do mundo altamente socialistas, como é o caso de Nova Iorque, o controle efetivo do preço das rendas para limitar a especulação no mercado de arrendamento. 13 dos países da UE já aplicam algum tipo de controle no arrendamento e nós achamos que isso é altamente possível. 25% da construção deve ser construção acessível. Tal contraria, desde logo, a política de segregação de pessoas com baixos rendimentos e colocá-las em bairros homogéneos sem qualquer tipo de capacidade de transportes, de equipamentos culturais e desportivos, de escolas que sirvam efetivamente a população, e poderia, desde já, ser uma solução para conseguirmos garantir que há alguma regulação no mercado de arrendamento, que é uma coisa que é essencial neste momento. E depois, a utilização da Caixa Geral de Depósitos para baixar os juros da prestação da casa, em concorrência com o mercado, que é outra medida que nós conseguimos fazê-lo. Já foi utilizada a Caixa Geral de Depósitos várias vezes para outras medidas, inclusive pelo Partido Socialista, portanto não é real que esta medida seja efetivamente ilegal. Por isso, sim, há certas coisas que nós podemos fazer para controlar os preços das casas, agindo não só na compra da casa, mas também no arrendamento, que são essenciais e que podem ser tomadas já desde o dia 11 de março, e é isso que o Bloco de Esquerda quer fazer. É por isso que se pugna, é por isso que está há anos já a avisar para a iminente crise habitacional, que agora se transformou numa emergência habitacional. Okay. Obrigado, Mariana. Gonçalo, salva a palavra agora. Bom, lá está também, antes de mais agradecer o convite e cumprimentar-vos a todos. Eu acho que há um dado estatístico fundamental quando queremos falar de habitação. É que em Portugal estamos a falar dos parques habitacionais públicos mais reduzidos da Europa. São 2% do parque habitacional todo, 2% é público. E, portanto, uma das principais propostas da CDU para estas eleições, e não só para estas, para as anteriores, era efetivamente a concretização de muitas obras pelos mais variados concelhos, pelos mais variados distritos, nesse sentido. Lá está, sobretudo, construindo casas com rendas aceitáveis, com rendas que estivessem ao dispor da população, ao dispor dos trabalhadores e da junta. Depois, há outra questão que me parece muito importante no problema da habitação. Desde o aumento das taxas de juros, portanto, desde o ano passado, nós estamos a falar que a banca lucra 11 milhões de euros por dia. São os lucros da banca nesta fase. E, portanto, esses lucros vêm de algum lado. Estamos a falar de lucros que vêm não só das taxas e das comissões, que são bem faladas, inclusive, pela Iniciativa Liberal, coloca aqui o problema das taxas e dessas questões, mas não só.
são inclusive lucros que vêm na maioria do aumento das prestações das casas. E, portanto, uma grande solução será efetivamente o spread a taxa, portanto, do spread na Caixa Geral de Depósitos, nivelando, portanto, e fazendo com que, por arrasto, os outros bancos também adotem a mesma medida. Depois, também existem outras soluções essenciais. Por exemplo, no caso de Coimbra, o novo regime de arrendamento urbano, mais conhecido como pelo NRAU, ou até como ficou apelidado Lei Cristas, veio inclusive fazer com que várias das repúblicas da cidade desaparecessem. Isto é real, não. Houve várias repúblicas durante aquele período que desapareceram e que nunca mais se reergueram. E, portanto, nós inclusive atravessamos nesta altura repúblicas de Coimbra que não têm capacidade nesta fase para fazer face aos aumentos das rendas, que estão em processos de despejo que se arrastam há vários anos e que, portanto, o NRAU veio, sem dúvida alguma, ajudar à conversa e veio pôr muitos estudantes das repúblicas na rua e a destruir casas com um valor histórico incalculável. Depois, também existe esta questão do PNAES. PNAES que foi proposta e combate duro do PCP, da JCP, da CDU, foi um combate duríssimo, que foi aprovado, mas que não está a ser concretizado da maneira como nós queríamos. Portanto, aquilo que nós propomos também é não só a concretização tal qual como ele está, mas também o alargamento do mesmo. Porque nós falamos nas residências, e eu posso dar vários exemplos. Residências cá em Coimbra que encerraram, residências que se mantêm com 2, 3 bicos de fogão quando moram 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Portanto, não é aceitável. Portanto, aquilo que é necessário é o aumento das residências públicas e focar na questão do públicas, porque residências privadas, têm sido como aos hospitais privados, têm crescido como cogumelos, e, portanto, sem dúvida alguma, percebe-se o que é que está a dar lucro nesta fase às grandes empresas. E, portanto, não podemos lucrar com os estudantes, não podemos querer lucrar com os estudantes. E, portanto, são estas essencialmente as nossas opções. Portanto, há a maior oferta de habitação pública, o ataque na questão das prestações das casas, a questão também do novo regime de arrendamento urbano, no qual o programa Mais Habitação do PS não acaba, e, portanto, por isso é que nós, enquanto Partido Comunista Português, acabamos por votar contra, e, portanto, também as soluções do PNAES. Obrigado, Gonçalo. Bem, agradeço a todos os vossos contributos. Acho que foi um momento de esclarecimento no que toca às propostas partidárias. E assim passámos à próxima temática, nomeadamente a crise no Sistema Nacional de Saúde. É algo que faz manchetes diariamente, é um tema sempre em cima da mesa, algo debatido. E assim, antes de passar à minha principal questão, pedi que tivéssemos em consideração uma pequena reflexão, que é como possibilitar o alargamento da capacidade de resposta do CNS, de que forma tornar o SNS mais atrativo para a fixação de jovens médicos nos quadros nacionais, nos quadros públicos, de que modo poderíamos resolver a escassez de médicos de família, a questão da medicina familiar, que é um tema presente há bastante tempo em Portugal, e é também uma questão central, será a complementariedade com o setor privado uma opção? E tendo estes pequenos aspectos contextualizantes, fazia então a seguinte questão, mais uma vez direta: de que forma é que os partidos consideram que se poderá solucionar a complexa crise no Sistema Nacional de Saúde? E assim passava novamente a palavra à Aliança Democrática e ao João Paes para dar a sua visão sobre esta problemática. Eu fui há bocado mais incisivo naquela questão, na questão da habitação, e depois vocês alargaram-se aqui a marcar um bocado o debate, mas eu também não vou ir atrás da habitação, já acho que já passou, mas só deixar uma pequena nota, que é tudo também este problema relacionado com a habitação também faz com que, ou melhor, é devido à tal questão que falei inicialmente do território,
que é a tal pressão habitacional que existe em Lisboa e Porto e que não existe, por exemplo, em Alvoque das Várzeas ou Feixes de Espada Cinto, onde há casas. Há casas. Do Corpo aumentou 20%. É verdade. Mas, por exemplo, eu aqui, Mariana, e tu estás mais na área, até te sugeria vermos os PDMs, coisas hoje em dia é muito complicado quem está nesses territórios fazer algum tipo de construção. Deixando o debate da habitação, porque daria para mais tempo, mas vocês se marcaram aqui, é a tal questão da ordem, ser o primeiro a falar, eles vão sempre pegar. Mas pronto, está-se bem. Mas, saúde, é assim, antes de mais, eu acho que a saúde é um direito universal à população e para mim e para a AD faz parte de um dos pilares fundamentais do Estado Social, sem dúvida alguma. Agora, se esta resposta não tem sido dada através do serviço público, temos de ir, obviamente, sem sequer ideológica, pelas questões sociais e privadas. Este é um ponto primordial. Valorizando sempre, e em primeira ordem, a questão pública, até porque esta é que está de forma gratuita àqueles que não mais precisam, que são aos utentes. Agora, a mim parece-me que temos também aqui que esclarecer algumas questões, e eu aqui tenho alguns pontos para elencar, que é, no orçamento de Estado para a saúde, raramente este orçamento é executado na sua totalidade. Andamos na ordem sempre de 50% a 60% da aplicação, apenas em 2022, que foi na altura do Covid, é que foi conseguido executar-se. Depois existe também este problema do êxodo dos médicos do privado do público para o privado, pelas condições laborais e também a oferta remuneratória. E depois essa incapacidade do Estado também contratar médicos especialistas ao privado acaba por ser um dos problemas. E outra também, porque não são só médicos que trabalham nos hospitais, a necessidade de contratação de tarefeiros que são pagos, por exemplo, neste momento, mais caro que os quadros atuais, se fizermos a tal equivalência de horas extraordinárias. E depois outra questão que também aqui me parece relevante, por exemplo, em médicos internos, a média são 55 horas por semana neste momento, que se trabalha, mas em que só 40 horas são pagas, até pela especificidade normativa que está feita. E isto acontece, obviamente, e aqui a causa médica pelo bem público, para assegurar o seu serviço. Agora, propostas, ou melhor, antes disso, este é o estado, neste momento, do SNS. Houve uma má governação, uma má gestão, não vou dizer má governação, houve uma má gestão, até porque o orçamento tem crescido, mas houve uma má gestão nesse valor aplicado e, neste momento, o SNS está naquilo que todos conhecemos. E depois, também há aqui um grande problema, que é, na minha opinião, a saúde quer-se próxima e quer-se descentralizada. E isto é um grande problema quando, por exemplo, temos unidades de extensões de freguesia cada vez mais a fechar. É um problema como não conseguimos reter os próprios médicos em zonas com densidade populacional menor, o que também acaba por saturar, por exemplo, aqui no Hospital Central de Coimbra, agora o LS, os serviços todos. O que é que aqui a Aliança Democrática... É que eu olho para aqui, eu olho para aqui e fico... Mas não, eu sou o CDS-PP, fica aqui já tudo esclarecido. Mas não sei. Pronto, saúde próxima preventiva, melhorar as condições do CNS, obviamente. Agora, acho que há uma proposta muito, muito interessante da Aliança Democrática, que é a revisão do mecanismo de avaliação de subida de salários e progressão de carreira para os profissionais de saúde. Acho que temos de vir por aí para tentar combater aquilo que será a carreira pública do médico dentro do Sistema Nacional de Saúde. Não havendo essa possibilidade, obviamente que temos de dar resposta a quem precisa, que são as pessoas que é a comunidade portuguesa, e eu aí não vejo, até porque já foram exemplos bons disso anteriormente, das PPP, das parcerias público-privadas, e se o serviço puder ser reintegrado e com esta sinergia do privado e do social, obviamente tem de ser dado aos utentes. Outras propostas que aqui a Aliança Democrática tem para oferecer e tem para apresentar é, por exemplo, a 100% na compra para os medicamentos, e que eu acho que isto é uma proposta bastante boa, até porque e isto é uma realidade, e é a minha realidade, por exemplo, enquanto autarca, há famílias, infelizmente, que ao final do mês têm de ver se vão comprar alimentação ou comprar medicamentos, e portanto também acho que o Estado deve salvaguardar esta medida, e portanto cuidar de quem cuidou de nós nunca fez mais sentido, e o reforço do CNS é importante, mas não temos de ter esse receio com esta sinergia no particular e no social. João Paes, obrigado pela tua intervenção. Agora não mais tempo. Não tem mal. Celso Monteiro, Iniciativa Liberal. Bem, Iniciativa Liberal, se não me engano é dizer AD também. Já estamos a perspectivar. Sobre
Sobre a saúde, primeiro dizer exatamente a mesma coisa que disse para a habitação. A saúde tem que existir, porque é um bem essencial, seja ela pública, privada ou social. Porque o que nós hoje temos acesso são listas de espera, não para consultas, não temos filas para consultas, mas temos filas para listas de espera. E basta ir a um centro de saúde por todo o país que vemos pessoas lá às 5h30 da manhã agarradas a cobertores para poderem marcar uma consulta, não é para irem ao médico, para marcar uma consulta. Isto não pode acontecer. Por isso, seja ela pública, privada ou social, a saúde tem de existir. Sobre as PPPs, tu falaste em primeiro, mas já tem alguma coisa boa que eu já não preciso de fazer a análise de como está o SNS. Posso já ir às propostas. Na questão das PPPs, principalmente em Braga e no B3 já foram dois exemplos pragmáticos. Um relatório do Tribunal de Contas dizia que estas PPPs poupavam 80 milhões ao Estado. Ou seja, as PPPs não só beneficiavam em termos fiscais o Estado, como davam respostas. Poderão-me vir dizer, e ouvi em alguns debates, que houve PPPs que falharam ao compromisso de dar saúde a todos. Aceito isso. Agora, também acho, e temos de fazer uma análise em termos de inteligência universal. Houve PPPs que funcionaram mal, mas houve PPPs que funcionaram bem. Ou seja, nós temos de olhar para as PPPs numa análise de aqui funcionou bem, continua-se, e aqui funcionou mal, corrige-se. Agora a questão é, aqui correu mal, as outras correram bem, nós vamos eliminar por causa de uma questão ideológica. Isto não pode acontecer porque os PPPs davam resultados. A questão do médico de família, concordo contigo. O médico de família tem de ser uma coisa fundamental. Temos muitas pessoas que não têm médico de família. E nós temos uma proposta para isso. Obviamente a começar por pessoas com mais de 65 anos, para grávidas e crianças. Até 2025 toda a gente, nestes grupos etários que são os primordiais, terem médico de família. Outra vez, público ou privado, nós já fizemos as contas, seriam necessários entre 90 a 110 médicos, seja público ou privado, para dar resposta para estes grupos essenciais. Depois, uma remuneração variável. Aquilo que tu falaste das horas de serviço, mas a nossa remuneração variável será sempre na base do trabalho. Ou seja, quem trabalhar mais tem de ganhar mais. Acho que isto é uma base. Não tem de ser por decreto, tem de ser com base no trabalho das pessoas. Depois, promover também a saúde mental. Promover a saúde mental, que é uma coisa que também tem sido esquecida, no caso de algumas pessoas, e tem de fazer parte também, porque temos cada vez mais pessoas a sofrer de doenças do foro psicológico e têm de ser tratadas também. E não ser visto como uma coisa que começou a aparecer há pouco tempo, mas tem de ser uma coisa fundamental. E garantir, na questão dos medicamentos, um apoio a 100% para quem precisar realmente mais para os idosos. Volto a referir, e isto é bom que eu gosto de me vir aqui para desmistificar mitos. Nós não somos contra o Estado. Nós achamos que o Estado tem um papel fundamental desde que ele funcione bem e desde que não falhe às pessoas. Nós não somos pró-privados, nós queremos que o Estado exista, tem de existir, senão isto era uma anarquia total. Agora tem de dar solução e tem de intervir naquilo que é necessário. E nisto, se houver algum tipo de apoio que seja preciso dar, deve existir. E já acho que vamos falar da reforma fiscal e da economia e tudo mais, já vamos ver como é que vai haver financiamento para esse apoio para a economia funcionar melhor. Mas em termos seja pública, privada ou social, a saúde tem de existir. Médicos de família, os USFB passar para tipo C, para haver ainda mais proximidade, e não abrir centros de saúde onde depois não têm médicos para trabalhar lá. Porque foram abertos alguns centros de saúde, já termino, foram abertos centros de saúde onde depois as pessoas vão para lá e ele está fechado porque não há médicos. Ou seja, não é só construir centros de saúde perto das populações, é preciso, mas depois para direcionar para lá médicos. E acho que isso é uma coisa que tem de ser feita. Peço que vou ter-me alongado. Bem, falaremos mais à frente então da questão da reforma fiscal e tudo mais. Bruno Pedrosa, livre, tem então a tua intervenção no que toca à saúde. Bom, muitas vezes nós ouvimos um discurso que eu diria que é muito próximo do catastrofista no que diz respeito ao SNS. Dizem que, muitas vezes que vem da direita, não foi aquilo que ouvimos aqui hoje, atenção, mas muitas vezes isso acontece e eu diria que será com o intuito de privatizar cada vez mais os cuidados de saúde. E aquilo que nós dizemos que o que garante a qualidade e o acesso aos cuidados de saúde é precisamente o investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde tem falhas, é verdade, nomeadamente no acesso aos cuidados de saúde primários, aí não há dúvidas, e, portanto, a solução terá que passar por valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e, nomeadamente, as suas carreiras. Porque nós até podemos dizer que houve um aumento do orçamento para a saúde, mas se esse aumento do financiamento não for direcionado para valorizar os profissionais de saúde, a qualidade do serviço de saúde não melhora. Portanto, temos que trabalhar nesse âmbito. Depois, há também pequenas alterações legislativas que podem ter impacto significativo, nomeadamente no facto de
no setor público nós conhecermos tudo o que diz respeito a salários, a tabelas remuneratórias, a número de camas, número de consultas, número de cirurgias, e no setor privado isso não existir. E isto é aquilo que tu deves conhecer, a concorrência desleal. E, portanto, se nós alterarmos a legislação por forma a que haja concorrência leal na área da saúde, também melhoramos o SNS. Depois é preciso também atuar a montante na prevenção da doença. E, portanto, nós dizemos que é importante alocar uma parte do orçamento na prevenção da doença, em casos como a obesidade, por exemplo, ou a promoção da atividade física em todas as idades, seja nos mais jovens ou nos mais velhos. E, portanto, esse também devia de ser uma prioridade, para além da prioridade da saúde mental, que tu referiste muito bem, que temos carência de profissionais na área da saúde mental, temos elevadas listas de espera do SNS no que diz respeito à saúde mental, e temos também uma grande assimetria no território no acesso aos cuidados de saúde mental. Portanto, aí deve ser um trabalho mesmo prioritário, e também junto dos estudantes do ensino superior que muito sofrem em relação a problemas relacionados com a saúde mental. Bruno, obrigado. Daniel, passava a palavra a ti. Bom, relativamente à saúde, eu vou ser muito breve, não é que o assunto não tenha importância, bem pelo contrário, mas nós podemos estar aqui a debater e dizer que queremos médicos em todos os pontos do país, em todos os hospitais, mas já há claramente um problema de fundo. A verdade é que nós somos um país da Europa com mais médicos por 100 mil habitantes. E então preciso perceber, mas porquê é que o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar como nós queremos? Primeiro é preciso desmistificar aqui um conjunto de questões que são geralmente colocadas, que o Serviço Nacional de Saúde não tem qualidade, que está subfinanciado. É verdade que o financiamento tem aumentado brutalmente, não foi só por causa da pandemia, é mesmo uma questão de pensamento, porque entendemos que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, deve existir, deve ter força e deve dar resposta às populações. Não temos qualquer problema com questões ideológicas, o privado se quer funcionar, portanto, é o privado, nós não temos que, evidentemente, nos colocar, mas também é verdade que metade do Orçamento de Estado está a ser inserido nos privados, e isso nós temos que perceber porquê, porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde não está a dar a resposta que nós queremos. Mais uma vez podemos dizer que efetivamente queremos que os nossos jovens tirem medicina, que sejam médicos, que vão para as aldeias, que possam estar nos centros de saúde, que possam ir para os hospitais, mas nós temos que perceber qual é a realidade do país. E a verdade é que na década de 80 houve uma grande diminuição das entradas na medicina. E qual é o reflexo disso? É que hoje, quando nós queremos especialistas para conseguir dar a formação de especialidade aos nossos médicos, nós não temos esse número de médicos. E isso impossibilita a que efetivamente os tarefeiros passem a ter uma especialidade, porque evidentemente não há médicos capazes de os receber para lhes terminar essa mesma formação. E por outro lado, não podemos esquecer que se nós queremos de facto conseguir que estes jovens consigam ir para a medicina interna e para a cirurgia geral e para a médica geral e familiar, que são efetivamente as áreas que têm tido grandes e graves problemas, nós temos que dar uma coisa, que é qualidade de vida. Porque nós não podemos pedir que um jovem vá para estas especialidades e que trabalhe horas e horas sem fim. Se nós efetivamente queremos garantir que os jovens conseguem e escolhem estas mesmas especialidades, só conseguimos se nós tivermos um aumento salarial e que seja compensativo. E por outro lado, que não trabalhem horas e horas sem fim, como eu disse. E portanto, nós temos que perceber de uma vez por todas, se nós queremos efetivamente fixar os jovens no Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais públicos, nós temos mesmo de dar melhor qualidade de vida, e acima de tudo não é só salário, é mesmo qualidade de vida, porque nós conseguimos, através do salário, através desta qualidade de vida que damos a estes jovens, e há pouco foram falar dos tarefeiros, o que acontece é que muitos tarefeiros são pagos com um valor que me parece justo, mas é um preço altíssimo. E se nós queremos que os jovens abdiquem de ser tarefeiros, que passem a tirar a especialidade, porque acontece, e eu antes de ir para este debate, informei-me com vários colegas meus que são de medicina. Eles disseram, há colegas nossos que não ficam na especialidade que querem, que até podiam ir para a medicina interna ou para a cirurgia geral, mas sabem que não vão ter qualidade de vida. E por isso abdicam e são tarefeiros, ficam mais 1 ou 2 anos e repetem o exame, não avançam para a especialidade, porque sabem que não vão atingir aquilo que querem para a sua vida, porque querem ter a liberdade de levar os filhos à escola, porque querem ter atividades extracurriculares, querem ter atividades extra-laborais. E, portanto, acima de tudo, nós temos que pensar nos médicos, e que têm uma importância fundamental no nosso país, e nós podemos ter todas as medidas, podemos aumentar, de facto, um conjunto de apoios, mas se nós não lhes garantimos, por um lado, qualidade de vida e, por outro, salário,
os nossos jovens não vão conseguir tirar estas especialidades, não vão querer ambicionar estas especialidades, não vão conseguir tirar o peso que existe hoje, ou a falta de jovens e falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Bem, Mariana, Bloco de Esquerda, tua vez. Obrigada. Antes de mais, só fazer aqui uma resposta muito breve antes de entrar dentro da questão. O Bloco de Esquerda também não tem qualquer tipo de cegueira ideológica no que é que deve ser a defesa do SNS, nem de perto nem de longe. A verdade é que nós achamos, e acho que aqui qualquer pessoa nesta sala concorda, que o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, foi construído numa altura com muito menos meios do que aqueles que nós temos neste momento, numa altura em que nós tínhamos uma população ainda com uma situação, em situações de doença, com carência de cuidados primários, bem mais complexa do que aquela que temos agora, e fomos capazes de conseguir compreender como é que havíamos de construir um Serviço Nacional de Saúde que desse resposta e que foi exemplo mundial. E nós não nos podemos esquecer disso quando olhamos efetivamente para este discurso catastrofista que nos é dado. O acesso universal à saúde depende sim de um serviço público que seja capaz de atender a todas as pessoas, independentemente da sua condição económica, com a melhor qualidade e no tempo necessário. E garanti-lo para conseguirmos garantir isto, é necessário pensarmos como é que podemos efetivamente reformar o Serviço Nacional de Saúde, como é que conseguimos investir no Serviço Nacional de Saúde com os meios que temos, como é que conseguimos criar melhores condições para atrair e fixar os seus profissionais, e não só os profissionais da carreira médica, todos os profissionais de saúde têm que ser falados e previstos aqui, e como é que conseguimos implementar novas valências que hoje estão fora do SNS. A saúde mental é uma delas, mas a saúde oral é outra, que também não foi falada aqui e que é essencial falar. Nutrição também. E nutrição, lá está. Concordo plenamente. E não faz sentido que uma grande fatia do orçamento para a saúde continue a ir para as entidades privadas, porque se nós virmos bem, em apenas 2 anos, destes últimos 2 anos, da maioria absoluta, é verdade, o número de utentes sem médico de família aumentou 50%, ultrapassando a fasquia de 1,7 milhões de pessoas. Em novembro de 2023 existiam mais de 250 milhões de pessoas a aguardar por uma cirurgia. Portanto, efetivamente faltam, esse é o problema, que faltam profissionais no SNS. Então, o que é que o Bloco propõe? O Bloco propõe, desde logo, reconstruir o SNS, começando a atuar, lá está, na prevenção e nos cuidados primários. Nós achamos que faz sentido que haja uma equipa de família para todas as pessoas nas próximas legislaturas, ou seja, que cada família consiga, porque as famílias efetivamente querem ir ao seu médico de família, querem as suas equipas próprias, específicas, para que não só sabem o seu historial médico, mas sabem o historial médico de toda a família, e isso implica e é importante para os cuidados na doença. E nós queremos sim um psicólogo, um médico dentista, um nutricionista e uma equipa médica de base familiar construída para dar resposta. Consultas e cirurgias a tempo de horas e com participação de medicamentos também, achamos que faz todo o sentido, oncologia e aparelhos auditivos. Isto só é possível se cuidarmos dos nossos próprios profissionais. Portanto, para tal é preciso dar respostas a algumas coisas. Nós tivemos efetivamente ontem numa reunião com o Sindicato Médico da Zona Centro e eles deram-nos alguns dados que nós concordamos plenamente nas propostas da defesa da carreira médica. É importante sim que os nossos médicos tenham um horário de trabalho que seja compatível com a qualidade dos seus próprios serviços. Não faz sentido nós obrigarmos os médicos a trabalhar em horas extraordinárias a fim para conseguirem criar condições para o Serviço Nacional de Saúde funcionar, porque isso significa uma baixa de qualidade e um autêntico aproveitamento dos próprios médicos. Portanto, é importante falar das 35 horas de trabalho, igualdade no estatuto dos funcionários públicos e condições atrativas em relação aos hospitais estrangeiros, aos hospitais privados, que neste momento eles não têm. É importante que o internato médico lá está, ou seja, que jovens que estão agora a fazer um internato devam fazer parte da carreira médica neste momento, e o internato médico não faz parte da carreira médica, porque é essencial para o funcionamento do SNS e os nossos internos são essenciais para o funcionamento do SNS, e essa é outra medida que nós achamos que é preciso falar. É preciso falar também de dedicação exclusiva facultativa e não apenas dedicação plena, como é o caso que o PS costuma dizer, e é importante que haja contratos de prestação de serviços efetivamente ditos e não única e exclusivamente contratos individuais de trabalho, que é aquilo que acaba por acontecer na nossa carreira e dificulta bastante a contratação coletiva de médicos e
dificulta em grande medida a atratividade do SNS para estes mesmos profissionais. Portanto, só com cuidados primários, só com a intervenção na prevenção, só com medidas que efetivamente tornem possível nós conseguirmos atrair os novos profissionais de saúde para o SNS, é que conseguimos reconstruir o SNS e é que conseguimos dar resposta à população, porque a população quer ir ao SNS, vê no SNS um meio capaz de lhe dar resposta aos seus problemas essenciais em toda a linha, e é primário reconstruir o SNS para conseguirmos dar a resposta à saúde em Portugal. Obrigado, Mariana. Gonçalo, PCP, salve a palavra. Bom, antes de mais, o Serviço Nacional de Saúde, um direito constitucional, uma conquista de abril ímpar. Não poderia deixar de ser uma das maiores defesas da CDU. Como é óbvio, as nossas propostas, portanto, uma delas, que é geral para a população inteira, mas especificamente para os médicos, é o aumento do salário. Eu diria que o aumento do salário é uma emergência nacional. O aumento dos salários, não só dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, de todas as pessoas que trabalham nos cuidados de saúde, é uma emergência nacional o aumento desses mesmos salários. Porque nós não podemos estar a falar mas os médicos vão para o estrangeiro, os médicos fogem para o privado. Aliás, como o colega Daniel Lasanha disse, existem de facto, somos dos países com maior número de médicos por 100 mil habitantes, mas vamos ver onde é que eles estão, não é? Estão no serviço privado. Portanto, é preciso chamá-los para o público, e não é chamá-los com medidas simples. Ao aumento dos salários é muito simples. Essa, sim, é uma medida central para nós. Depois existe também a questão das vagas que se reconduz a isto. Nós temos variadíssimas especialidades que não têm um único candidato, muitas vezes, ou que têm pouquíssimos candidatos. E, portanto, isso é sintoma do que é que falta. Falta investimento. É verdade, já é investido muito dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, são cerca de 16 mil milhões de euros que são investidos. A realidade é que 8 mil milhões vão para o privado. E, portanto, é uma realidade que nós não podemos compactuar, não concordamos, porque inclusive existem outras questões ligadas a este subfinanciamento. Por exemplo, cá em Coimbra, a fusão do CHUC é das situações mais claras de como o Serviço Nacional de Saúde está completamente está a ser subfinanciado e está a ser dilapidado. A falta de uma nova maternidade em Coimbra, que é proposta também da CDU para o distrito, que há muito tempo prometida, mas que não surge. Os cuidados de saúde nas mais diversas áreas, na saúde mental, que é, em particular para os jovens, uma grande emergência também. Portanto, no Serviço Nacional de Saúde temos propostas concretas, mas propostas que passam, sobretudo, pela valorização dos profissionais, como primeira medida e medida central da melhoria do nosso SNS, mas outras medidas, como aquelas que eu já disse, nomeadamente para o caso de Coimbra, a reversão da fusão, mas no plano mais geral o aumento do investimento público, retirando, porque é necessário retirar os 8 mil milhões que estão a ir para o privado. Não estou a dizer que é necessário retirá-los no imediato, porque isso não seria possível, mas tem que ser retirado, tem que ser aplicado o dinheiro onde ele deve ser aplicado. Eu lembro-me que, e posso dar casos concretos, eu lembro-me que na cidade onde eu nasci, em Viseu, quando eu era muito mais novo, havia um hospital privado.
Hoje em dia existem 3 hospitais privados. Portanto, isto é sintoma de alguma coisa, é sintoma de que o dinheiro está a ser investido, sim, mas está a ser investido naquilo e está a fugir para onde aquilo que nós consideramos que não está a ir para o sítio certo. E, inclusive, desde já colocar que nos anos 90, o Grupo Mel, entre outros grupos, passaram a considerar a saúde como um negócio mais rentável da década e do próximo século. E, portanto, não, é disto que estamos a falar, é de pessoas que olham para a saúde como um negócio, como proveito próprio para fazerem dinheiro. E era isto que deixava. Obrigado, Gonçalo.